Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Ela é fera em tudo que é problema e doença de pele. É a médica dermatologista Cristina Abdala. Venha para cá! Cristina é mestre e doutora em dermatologia pela Faculdade de Medicina de São Paulo. É craque. O único problema é que ela é feia, como vocês estão vendo. Você sempre teve vontade de fazer medicina? Sempre. Desde pequena. Eu vi meu pai é médico, né? Então acho que observando meu pai, indo no hospital, laboratório. Então sempre me via sendo médica, não via outra opção na minha vida. Você acompanhava o seu pai, às vezes ia fazer? Meu pai, às vezes, ia fim de semana no hospital, eu ia no laboratório e via aquele hospital das clínicas maravilhoso. Eu era apaixonada, adorava o cheiro do hospital. O cheiro do hospital? Não, mas é sempre um cheiro de limpeza, né? Não em todos os hospitais, mas enfim. Quer dizer que você, quando era menina, em vez de ir para a Disneylândia, teu pai te levava para o hospital das clínicas? Principalmente nos fins de semana. Fim de semana. Agora, e de repente, o que te fez escolher a dermatologia? Olha, entrei na faculdade pensando em fazer endocrinologia. Eu achava aquilo fantástico, o metabolismo. Aí eu comecei a ter as aulas de dermatologia. Eu fiquei apaixonada. Eu gosto muito de pele, de morfologia, porque dermatologia é morfologia. Você tem forma, é disposição, é cor. E aquilo me encantou. Você sabe que eu também já pensei em ser médico. Eu tinha vários amigos que eram, e eu frequentava o Hospital Moncorvo Filho, no Rio de Janeiro, e também eu era fascinado pelo fato de ser gordo, claro, pela endocrinologia. E aí eu fui ficando cada vez mais assustado, porque eu via aqueles casos, e Klinefelter, aquele Cushinoide, e via e tal. Falei, eu não quero nunca ser médico, meu Deus. Fechei aquilo e pronto. Ainda bem, porque eu acho que eu não seria um bom médico, porque eu sou hipocondríaco. Mas só de doenças estranhas, sabe? Beriberi, coisas com nomes muito estranhos. E realmente, aliás, na dermatologia, tem alguns nomes que assustam mais do que a doença, não tem? Tem vários nomes, porque a gente usa muito da dermatologia francesa, os nomes vêm, né? Então ficaram os nomes. Por exemplo, fala um pra gente. Tem nomes bonitos, vai. Tem um pitiríase rosa de Gibert. Não é lindo? Eu adoro fazer diagnóstico de pitiríase rosa de Gibert. E o que é isso? Isso pega, não? Isso é uma reação na pele, você tem uma virose, depois você tem umas lesões. Alguém até caiu desmaiado lá. Não é pitiríase. Não é pitiríase. Não desmaia. Mas e aí? E aí tem umas lesões cutâneas lindas, tem uma placa-mãe que aparece, primeiro uma lesão, depois as lesões menores. Então uma placa linda. Uma placa linda, a mãe uma placa vermelha, descamativa, bonita. E surge aonde, exatamente? Geralmente no tronco, no braço, enfim, nas áreas mais cobertas, depois aparecem lesões menores. Você olha assim, o paciente se assusta. Nossa, que quadro é esse? Não coça, é um quadro benigno que passa em 8 semanas. Então, não coça? Não, geralmente não que coça. Ótimo. Pode ver. Engraçado que é o seguinte, os nomes às vezes assustam mais que a doença. Tem doenças que são assustadoras e com nomes de nada, né? Agora, tem outros nomes que não são de dermatologia que me fascinam, como ptose, que é queda das pálpebras. A pessoa que a pálpebra, né, cai assim. Sim. O nome é tão bonito, né? É lindo. Mas não é bom ter ptose. É lindo, mas não é bom ter ptose. Não nada, né, nem um pouco. Agora, voltando a falar de doenças de pele. Eu acho que tem uma coisa muito curiosa, é que tem algumas doenças de pele que enriquecem
os curandeiros e curandeiras, tipo herpes zoster. Por quê? O herpes zoster, popularmente é conhecida como cobreiro, né? Quem não ouviu falar cobreiro, um tio que tem cobreiro? É uma doença que ela é autolimitada, mas às vezes ela deixa uma neurite, um quadro doloroso, mas ela tem o seu curso. E doloroso não, ela dói pra demais. caceta. É uma das maiores dores, uma das dores mais incomodativas em medicina, né? Mas, assim, a lesão, geralmente, quem não tem um quadro muito arrastado, ela, em 2 semanas, 3 semanas, resolve. Então, aí a pessoa vai no curandeiro. O curandeiro fala que faça isso ou aquilo. Quando nada está resolvendo, aí ele resolve. o curandeiro diz, vou fazer essa benção aqui, espera que vai passar. E aí passa, né? É isso aí. Agora, você sabe que eu tenho um amigo muito querido, que trabalha comigo até hoje, que, aliás, está aqui em cima, no switcher, e que teve uma herpes zoster, que doía, que era um horror. E aí, como é que foi? O Max Nunes, que é médico, cardiologista, e ele chegou no nosso camarim, na Globo, ainda fazendo o Vivo Gordo, se queixando de uma dor horrorosa, lombar. Hilton, conta aí como é que foi esse diagnóstico da herpes zoster, por favor. Eu estava sentindo uma dor aqui nas costas, mas não tinha nenhuma lesão, nem vermelhidão. Eu imaginei que tinha sido algum jeito de eu pegar um móvel, fazer força, e pus um emplasto sabiá. Mas é muito comum. Sua história não difere das outras. Quando eu cheguei na televisão, eu estava falando, e você junto com o Marcos, deixa eu ver, o Marcos olhou, vai lá no doutor Amado, para ele dar uma espiada. Aí eu fui, o Marcos, quando eu fui embora, o Marcos falou pro João, isso tá com cara de herpes zoster. Cheguei no Amado, ele olhou e disse, realmente é. Dói, mas dói muito. Obrigado, Hilton. Agora, o engraçado tem gente que ainda acha que o emplasto sabiá resolve qualquer coisa, né? Ele é gostosinho, né? É gostosinho. Gostosinho, você põe em plástico. Você já usou um plástico? Não. Deve dar um conforto. Qual é a doença mais comum e que pode realmente se alastrar pela população, assim, de doença de pele? Bom, são as doenças infecto-contagiosas de pele. Por exemplo? Nós temos escabiose, sarna, né, que nós temos comunidades que têm isso, pediculose, né, que é o famoso piolho, micoses. O piolho faz parte... O rei Luís XV da França morreu de piolho. Sabia disso? Mas Era tanto piolho embaixo daquela peruca que deu uma infecção. Coçava. Teve uma infecção, morreu de piolho, gente. E a famosa escabiose, que é sarna, né? Mas não é a sarna de cachorro. Não, o cachorro tem uma sarna que até pode passar para o homem, mas é uma sarna localizada, o homem não transmite para o homem, é um tipo diferente. O homem tem a sarna, o bichinho que dá sarna na gente é o Sarcoptes scabiei, mas é do homem. Como é o nome dele? Sarcoptes scabiei. Sarcoptes, que parece o nome de bonito, doença né? egípcia. Parece um sarcófago. Parece sarcófago. E como é que pega? Geralmente contato humano, pessoa a pessoa, porque é um parasita humano, ou a gente chama de fômites, ou seja, a roupa, usou uma toalha, uma roupa contaminada e acabou entrando em contato. Mas é um tipo de ácaro, não? É um ácaro, é um bichinho pequenininho, não é microscópico, mas é um bicho bem pequenininho, que ele já pula na pele, ele já se instala na pele. O bicho a gente vê, é uma praga. A gente consegue ver com dermatoscópio, a gente consegue ter uma lesãozinha. Quando a gente tem a lesão íntegra, a gente consegue ver o bichinho, mas é difícil ver. É difícil ver o bichinho? É difícil. Geralmente a gente vê um quadro que a pessoa já coçou. E ele vai andando, machucou, né? Embaixo ele vai da andando debaixo, faz um túnelzinho. Filha da... Vamos ver uma fotografia do bicho? Tem? É esse aí. Que coisa horrorosa. Fêmea. É o quê? A fêmea, né? Que ele fica, a fêmea gordinha que põe os ovinhos e vai andando. A fêmea põe os ovinhos e vai andando.
E eu que gosto tanto de fêmea, dessa... o que mais? Tem outra foto aí? Aqui é o piolho. Aí já é o piolho. Bom, piolho é difícil em idade escolar que a criança não leve para casa, né? Isso, qualquer nível social é muito... É uma infestação. É uma infestação. Geralmente os pais recebem da escola aquela famosa cartinha. Tem isso? Tem a cartinha, eles mandam, né, que as crianças estão com piolho para examinar, a gente recebe as crianças no consultório, porque acontece mesmo, não é questão de falta de higiene. O bichinho, ele parasita o homem, então ele pula lá. Ele é saltador. Ele é saltador, ele pula. Meu Deus do céu. Agora, das doenças, a sua área, você é especializada em problemas resultantes de oncologia, né? Então, ou não? Eu gosto muito Manchas, da área de oncodermatologia, pintas que podem levar a câncer de pele, conhecido como melanoma, carcinoma base celular, espino celular, esses oriundos também do sol, né, da exposição solar, que é muito frequente no nosso país, que é Mas importante. o brabo mesmo aí é o melanoma. Melanoma, né? Melanoma mata, ele rouba as vidas. Se você não faz um diagnóstico precoce, aí realmente a situação é complicada. Você sabe que tem uma coisa... Alex, você não vai servir água para a doutora Cristina? Hein? Você está com piolho? Está com medo de passar para gente? Ora. Me desculpe, doutora. Obrigada. Nos anos 50, teve um filme com Robert Mitchum, Frank Sinatra, não me lembro o nome de quem era a atriz, que ela tem uma pinta no joelho. E aí o Frank Sinatra quer começar a namorar com ela e para fazer um charme, ele tira a pinta, a verruga, ele em volta, tira em volta e tal. E aí o Robert Mitchum, que é o chefe dele, diz o seguinte: você é um louco, como é que você tira? E se fosse um melanoma, você não sabe que não se pode tirar a pinta, porque se você tira, é que espalha o melanoma. E, segundo o meu amigo Drauzio Varela, era um conceito antigo, que as pessoas achavam que não tem que deixar. Se não se tirar, arruina. Fala, doutora, se tirar não vai arruinar? Não, pelo contrário, pode arruinar se não tirar, né? Tem que tirar e fazer o diagnóstico e tratar adequadamente, né? Eu sei que tem um grande médico brasileiro, inventor de uma cirurgia até, que tinha verrugas e mandava os alunos tirarem, os assistentes. Tem isso aqui, tira, e não examinava. Isso é um risco. E acabou morrendo do melanoma já disseminado. E um dos grandes autores brasileiros, o Osman Lins, a mesma coisa. Ele tirou, o dermatologista não mandou examinar. O que não é uma coisa tão incomum. Eu estou falando isso porque eu acho que esse papo aqui, esse tipo de entrevista é de utilidade pública, né? Qualquer pinta que você tire tem que mandar examinar. Sim. A maioria delas, assim, o ideal é que você examine tudo. Só se o médico tem certeza que aquilo não é uma pinta, é um outro tipo de lesão. Mas, assim, o que a gente tira hoje é mandatório, mandar para exame. Vamos mostrar aqui, para alegrar um pouco o ambiente, algumas fotos de lesões perigosas ou verrugas perigosas. Olha aí. Simetria, bordas. A regra do ABCD. Então, a pinta ela tem que ser simétrica. Se ela é assimétrica, ela deve ser examinada. Certo. Tem que ter uma bordinha regular. Você pega um lápis, é uma bordinha bonitinha. Se ela tem uma borda irregular, uma borda assim, um pouco mais não tão bonitinha de se ver, tem que ser examinada. E ela pode se alterar, não pode? Pode, ela pode crescer, e a borda ficando assimétrica. Aí a cor, geralmente uma cor única, se ela tem várias cores também tem que se ver. E o diâmetro a gente fala, até 6 milímetros, acima de 6 milímetros examinar. Ou se tiver uma evolução, foi justamente o que você falou, essa pinta mudou, essa pinta cresceu, sangrou, mudou alguma cor nela. Então é importante, sempre que se avalie as pintas, e não é para causar um alarme nas pessoas, mas assim, que se a pessoa tem uma pinta dessa, que procure um dermatologista. Bom, eu sei que eu tive um melanoma há 32 anos, então, com 5 anos já fui dado como curado, mas não é verdade. Você fica nos 2 primeiros anos, você fica apavorado. Foi quando eu conheci o Drauzio Varela. E na época que eu conheci o Drauzio, tinha uma coisa curiosa.
não havia tanto melanoma, ou pelo menos não havia tanta identificação de melanoma, e tudo que era pinta, tipo melanoma, mandavam para o Drauzio. Dr. Drauzio, do Brasil inteiro. Então, numa época que o Memorial via 20 ou 30 melanomas por ano, na época também não era tão disseminada a coisa, o Drauzio já via 100 todo ano, porque era tudo encaminhado para ele, né? E é impressionante como esse critério evoluiu, quer dizer, as pessoas já sabem que tem que dar uma olhada naquilo. Né? Não, realmente melhorou muito. As pessoas hoje procuram, querem um exame adequado das pintas, já mudou um pouco esse conceito. E tem uma coisa que quando tem que acontecer, acontece. Porque quando eu fiz a cirurgia que tirei o melanoma, ainda fizeram um talho enorme, quando depois ficou sabendo que bastava tirar 2 centímetros, a partir de 2 centímetros da borda. Mas, enfim, era uma coisa enorme, e aí a pessoa que tirou falou, agora procura o Drauzio. Eu falei, mas já não tirou, já não tinha, a borda não estava contaminada, já não está tudo bem? Tá tudo bem. Mas procura o Drauzio. Aí fui visitar o Janotti, que era o patologista que tinha identificado, o Guidulli também, a quem eu devo muito, disse, procura o Drauzio. E aí eu fui falar com o Janotti, agradecer que foi o primeiro laboratório que identificou, que era do Delboni Auriemo, na época. Aí eu estou falando com o Janotti, agradecendo e tal. Ele disse, não, mas vai procurar o Drauzio. Eu falei, mas para que eu vou procurar o Drauzio? Já está tudo ok, eu não quero procurar o Drauzio. Aí, de repente, a secretária dele abriu a porta e falou assim, doutor Janotti, sua mãe na Dinamarca. Ele falou assim, fala que depois eu ligo para ela. Você entendeu? Aí eu digo, essa porra é seríssima. Ele largou a mãe na Dinamarca para ficar insistindo, eu vou procurar o Drauzio. E fui procurar o Drauzio. E ficamos amigos queridíssimos. Aí, anos depois, eu contei para o Janotti, olha, você só me convenceu a procurar o Drauzio porque você largou um telefonema com a sua mãe na Dinamarca para insistir. Aí ele caiu na risada, ele falou, mas que Dinamarca? Aquilo é o PBX daqui, que A é para a Áustria, é o A, Brasil é o B, C é Cuba e D é Dinamarca. Ela estava na linha D, é isso? Salvo pela Dinamarca, é isso. Salvo até hoje, eu sou grato a toda a Escandinávia, graças a essa salvação. Você, tem gente que quando vai te procurar, por exemplo, o negócio da escabiose. Qual é a reação teve reação de paciente que ficou? Tem gente que não... indignado? A gente, com todo cuidado, lógico, respeitando o paciente, a gente não pode agredir o paciente até para dar o diagnóstico, mas você tem que falar, porque você tem que fazer um tratamento adequado. Tem gente que não gosta, que não aceita o diagnóstico, fala, não, eu não, porque às vezes associa isso a má higiene, e não é bem assim, a gente tem que explicar, mas tem gente que não gosta. Mas por isso que você fala, digamos, antes você fala escabiose, e aí quando a pessoa pergunta o que é isso, é que você diz, uma sarna. É um ácaro, é um bichinho. A gente vai devagarinho, que é aquela conhecida sarna. Tem que ir com cuidado. Aí o cara fala, que sarna, coisa nenhuma. Aí você diz, sai daqui, sarnento. Não, pelo amor de Deus, não posso falar isso. Você que lida com isso diariamente, você já pegou escabiose alguma vez? Já. Em que época foi mais marcante que você pegou escabiose? Eu estava na residência, teve uma epidemia, porque assim, hospitais, clínicas, às vezes você teve uma epidemia de escabiose na enfermaria, e estava próximo do meu casamento, umas 3 semanas do meu casamento. Aí eu tive que fazer um tratamento para escabiose, graças a Deus, com sucesso. Mas casou se coçando toda. Não, foi antes. Foi antes. Foi antes. Eu comecei com uma coceirinha, eu já logo tratei, porque falei, não dá para casar sarnenta, né? Imaginou levar uma mulher sarnenta para casa? Aliás, seu marido é médico também. Também, meu marido. Qual é a especialidade dele? Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Ele está aqui? Como é o nome dele? Ali, Ricardo Abdala. Ricardo, está lá ali, ele, ó. Ricardo Abdala. Ele, minha sogra, minha filha Bia. Você tem uma filha desse tamanho já? Está no 4º ano de medicina. Quer dizer, já. ele é tarado, ele pegou você no berçário, não é possível.
Tudo bom, doutor? Obrigado pela sua presença. Obrigado. E eu, no consultório, fui me consultar com a Cristina e conheci um assistente, tá ali ela, que é a Carol. E é impressionante que as duas têm umas carinhas de menina e elas põem uns sapatinhos para andar lá, que parece sapato de criança, ainda mais com aquele... Propé, aquele proteção negócio propé. pode ser inserido. E elas ficam andando e pesquisando, em primeiro lugar, em celular rosa. As duas não, vê aí, Carol, tá aqui. E aí eu trouxe para ela uma doença que elas não conheciam, que eu botei no meu livro, no As Esganadas, né, que é uma doença raríssima. E aí eu falei, mas por acaso você já tratou dessa síndrome de Nagali? Nunca ouvi falar. Não existe. Isso não existe. Existe sim. A pessoa nasce sem, não tem impressão digital, cabelo é ralo, dente cai, a unha é mole. Aí elas me puxaram uma enciclopédia desse tamanho, que elas não aguentavam o peso daquilo. E essa aqui me falou, isso aqui eu tive que decorar tudo para fazer meu exame. Você não faz ideia do tamanho daquilo. E é de uma dermatologista que parece que é um gênio. Como é o nome da mulher? Jean Bolonha? A Jean Bolonha. Jean Bolonha. É o livro da que Jean ela com Bolonha. intimidade chama de Jean. Ah, isso está na Jean. Conversei aqui com a doutora Cristina Abdala. São entrevistas que eu sempre digo que são de utilidade pública, sobretudo em relação ao melanoma, por exemplo, que é uma doença. Muitas vezes a pessoa diz, não, essa pintinha é tão bonitinha, não vou mexer, o marido ou o namorado diz, não mexe. Não é que mexe, mas vai examinar, tá? Se você estiver se coçando muito, ainda mais nas costas, que você não alcança, vai olhar para ver o que é. Eu vou pedir a Cristina que fique aqui para voltar com ela no 5º bloco para abrir perguntas para a plateia, que eu acho que tem gente com curiosidades diversas. Tá certo? Então, vamos lá. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço. Tenho aqui ao meu lado a doutora Cristina Abdala, dermatologista, e eu, conforme prometido, estou abrindo aqui o 5º bloco para ver se alguém tem alguma curiosidade a respeito de alguma doença de pele, qualquer coisa no gênero. Alguém tem? Aqui na frente já tem uma moça, lá tem também um senhor. Primeiro ali atrás, tá, só por causa do microfone que já está chegando lá. Quem foi que levantou o braço ali? Foi a senhora? Como é seu nome? Isete. Ivete. É isso. Tá, muito prazer. Por favor, qual é a sua pergunta? Eles anunciam na televisão, em várias emissoras, um produto para colocar na pinta que cai. Pode ser usado esse produto? É um produto que congela, a senhora está querendo dizer? Exato. Assim, esse produto que congela, ele não é direcionado para pintas. Esse produto que congela é direcionado para algumas outras lesões de pele, algumas verrugas que podem ser tratadas. Mas eu acho que sempre o ideal é que se consulte um médico dermatologista para saber se deve ou não aplicar esse tipo de produto na lesão. Está Perfeito. ótimo. Obrigada. Obrigado eu. Aqui na frente, quem foi? Você fala, como é seu nome? Natália. Natália, Certo. diga lá. Eu tenho uma dúvida sobre as pintas, que tem relação, se elas não são simétricas ou têm cores diferentes. Como é que funciona um câncer surgir de uma pinta? Como é que acontece? Então, o melanoma, que é o câncer que você está se referindo, que é o câncer que surge das pintas, na verdade, assim, ou ele é uma pinta que se transforma, ou ele já aparece como um câncer, tá? Então, o que acontece? Geralmente, a gente suspeita disso numa pinta que ela é assimétrica, que ela tem uma borda irregular, que ela tem mais de uma cor, que ela é grande, mais de 6 milímetros, ou que ela dá sintomas, que ela coça, que ela fica vermelha. O paciente às vezes sente, nossa, eu sinto um ardor, essa pinta é estranha para mim, isso me incomoda. Então, esses são sinais e sintomas que podem levar a pensar no melanoma, mas, logicamente, isso tem que ser examinado. Nós fazemos Cristina, desculpa, eu acho que a pergunta dela vai além disso. Sim. Como é que daquela verruga
aquilo sai um câncer Isso. vai para os gânglios, vai para ok, entendi. pulmão. Como é que Então, caminha? essa célula sofre uma alteração genética, né? Então, essa alteração genética forma um clone. Então, essa célula é um clone diferente. Então, esse clone de células, ele se expande na pele, aí ele vai descendo, vai se aprofundando. Por isso que quando a gente faz diagnóstico de melanoma, a gente quer fazer precocemente, para ele não descer, ele não afundar. Quando ele vai afundando, ele vai para os vasos sanguíneos, para os vasos linfáticos, e aí ocorre a disseminação. Esse clone de células, essas celulinhas loucas que vão se espalhando pelo organismo. É celular. Por isso é que, no meu caso, como eu, graças a Deus, tirei muito em tempo. Mas por isso é que, mesmo depois de ter tirado e numa circunferência grande, os patologistas dizem assim, não, está tudo bem, mas procura o Drauzio, porque você só pode saber acompanhando, né, para ver se teve alguma evolução. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Drauzio, ele perguntou, e te apalparam? Eu falei, não. E ele falou assim, santo Deus. Eu falei, meu Deus do céu, vou correndo lá para ser bulinado. E era um domingo, ele foi até a minha casa com a filhinha, hoje já formada, e eu me lembro que ela estava com um problema no olho, foi com tapa-olho, e aí ele me examinou todo, me apalpou, e ficou me bulinando durante 2 anos, praticamente, para ver se tinha alguma coisa no gânglio, que não é que é a primeira coisa. Gânglios, o primeiro sítio, são os e tirando gânglios chapa de linfáticos. pulmão de 6 em 6 meses. E tem um dado curioso aí, que é o seguinte, tinha um código nas chapas, que quando a chapa estava perfeita, não tinha problema nenhum, eram um 6. E eu, quando vi a primeira vez, eu digo, porra, 6? Não dá para me dar um 10, pelo amor de Deus? Mas era um código. Mais alguma pergunta? Tem uma moça lá no fundo. Aí. Eu gostaria de saber se tem algum meio de evitar de pegar sarna, que eu já peguei uma vez, não foi legal. Aquela Como é coisa... seu nome? Bianca. Ela quer saber se há a possibilidade de pegar a sarna. Então, Bianca... De evitar. De evitar, o ideal é assim, é sempre lavar as mãos, evitar usar roupas de outras pessoas que você não conhece. Se você vai num local que muitas pessoas usam, às vezes um hotel, uma coisa assim, eu sempre já tiro a coxa, aqueles, sabe, locais que as pessoas costumam sentar, costumam usar toalhas. Então, assim, se preocupar com a higiene do local e sempre procurar lavar bem as mãos para evitar o contágio. As mãos são uma forma de contágio que as pessoas não suspeitam. Não, para tudo. E é, às vezes, mais forte até, né? Tem um rapaz ali de camisa abóbora, é isso? Que quer fazer uma pergunta, diga lá. Boa noite. Boa noite. A causa principal do melanoma é o sol? Então, você tem o melanoma, essa é uma pergunta bem interessante, porque o melanoma, ele pode estar relacionado ao sol, a radiação ultravioleta dando uma alteração nessas células, fazendo um clone de células diferentes, mas nós temos melanomas de áreas cobertas, nós temos melanoma embaixo da unha, por exemplo, temos melanoma dentro da boca, melanoma no olho, então existe também o melanoma de área coberta. Couro cabeludo. Couro cabeludo. Tem a ver com a genética também? Sim, sim. Famílias que têm melanoma, por isso que a gente faz um acompanhamento. As pessoas têm mais chance, então, familiares de indivíduos que têm melanoma devem ser examinados. Tem mais... Tem ali 3 perguntas. Pela ordem, vamos pela moça que está mais atrás. Eu queria saber qual o tratamento mais eficaz para a psoríase hoje em dia. Boa pergunta e difícil. Porque psoríase não tem um tratamento mais eficaz. Porque a psoríase, você fala assim, não existe essa doença, ele tem esse curso. Cada indivíduo tem a sua psoríase, cada psoriático tem a sua psoríase, porque ela tem vários fatores agravantes. Então, a gente tem desde tratamentos tópicos, tem os banhos de luz, tem as drogas de uso oral, os injetáveis, tem os biológicos, mas tem que se levar em conta o quadro clínico, a idade da pessoa, o sexo, extensão da doença, comprometimento de qualidade de vida para poder propor algum tratamento. O melhor é difícil falar. Obrigada. Ali na frente também tinha uma pergunta. Diga lá. Boa noite. Então, meu nome é Andréa. Eu gostaria de saber por que é tão difícil de tratar, de se curar, né, de extirpar totalmente a micose. A minha irmã teve, há muito tempo atrás, e ela teve que tomar
comprimidos, usar shampoo e ainda passar um creme. É assim mesmo? Ainda levou, acho que uns 8 meses. Por que é tão difícil, assim, para extirpar a micose? Aquelas manchas esbranquiçadas na pele? Você está falando de um tipo de micose, Isso. que é o pano branco, a pitiríase versicolor. É isso que você está querendo falar? É difícil extirpar, sabe por quê? Porque esse fungo vive em todos nós. Tá? Então, ele vive de uma forma de esporinho, mas quando a pessoa tem tendência a ter o quadro clínico, mesmo as manchas brancas, esse esporo ele se transforma em forma filamentosa, aí essa forma filamentosa que dá o quadro das manchas brancas. Aí, quando você trata o filamento, o esporo fica. Então, esses indivíduos eles são suscetíveis. Então, às vezes, a pele mais oleosa, tem uma tendência a ter. Acabar é muito difícil. Se acabar é porque assim, o próprio organismo resolveu dar conta daquilo. Ela teve que usar shampoo. Mas então tem foi um pacientes que tratamento realmente bem têm longo. isso recidivante, é um incômodo. Obrigada. Mas Cristina, estou me lembrando aqui, a produção fez uma pergunta, como ela falou em manchas brancas, como é que anda a dermatologia em relação ao vitiligo? O vitiligo, assim, não mudou muito o tratamento. Infelizmente, a gente não, assim, continua a ter as mesmas ferramentas terapêuticas de anos. Que são o quê? Corticoides, uso de corticoides tópicos, pomadas imunomoduladores. Os imunomoduladores foram até as drogas mais modernas, que hoje a gente usa em face, mas banhos de luz, corticoide, basicamente eu tenho a impressão, hoje em dia quase que certeza, que o melanoma que eu tive originou-se nos anos 70 e 80, que havia uma mania da gente ir para a praia com óleo Havaí, aquele o mais forte, e ainda pingava umas gotinhas de meladinine. É isso? Tem. Melanina. De melanina? Melanina. Não, não é semente de urucum que punha? Não. Era um tipo de remédio que as pessoas com vitiligo tinham que passar um pouquinho na pele, ficar no sol 30 segundos. Viticromin. Era esse? Viticromin. Que nome bonito. Era mais conhecido como melanina. Um estímulo de melanina. Você passa viticromin nas manchas para... Como é? Melagenina? Não, melagenina é uma medicação que nasceu então em Cuba, não era é? essa mesmo. E a gente misturava aquilo no óleo, dava uma cor maravilhosa. Tem um rapaz que era bailarino da Globo, passou, dormiu no sol, quase morreu. Não, isso pode dar umas Isso queimadas. você acha que pode realmente a célula guardar na memória essa imensa babaquice que eu fiz e resultar anos depois? Não pode, porque é a radiação crônica, né? A gente paga mais tarde do que a gente faz ali atrás. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma lá, depois eu vou ter que limitar porque a gente está com o tempo estourado. Quem foi o primeiro aqui que levantou? Você diga lá. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel. Queria saber qual que é a forma de contágio tanto da herpes zoster quanto da herpes viral, se não me engano, que tem 2 tipos. São, na verdade, a mesma família, a família herpes vírus, né? A família herpes vírus, você tem algumas famílias. Uma delas você tem o herpes vírus varicelle, que é o que causa a catapora, tá? Esse vírus que causa a catapora, que causa a varicela, é o que dá o herpes zoster, tá? Então, esse é um braço da família. E o herpes vírus simples é aquele que dá a lesão no lábio, o herpes simples no genital, que dá esse tipo de quadro clínico, tá? Contágio. O herpes é por contato ou humano-humano, né? Ou fômite, usou um copo que estava ali, a pessoa usou, e você, um garfo, um talher, enfim, você pode adquirir, né? Pegar o herpes, ou transmissão sexual, né? O herpes simples. O zoster já é assim, quem teve varicela, quem teve catapora na infância, tem chance, 1 a cada 3 indivíduos tem chance de ter um herpes zoster mais tarde na vida, acima dos 60 Agora, diz a lenda anos. que o herpes zoster você só tem uma vez. Você tem uma vez, mas tem casos que você tem mais de uma vez a reativação, porque é um vírus que fica latente, ele fica latente ali no nervinho, no O outro nervoso. não fica latente? O outro também são Também pode se manifestar neurotrópicos. quando há uma baixa de imunidade, né? Isso. O meu querido amigo Derico sofre com isso. Sofro com Conta isso. um pouco. Eu tenho herpes labial e eu sofro porque eu toco o instrumento de sopro, né? Então, ele aparece quando eu tenho baixa resistência, somente com essa possibilidade. E agora faz tempo que eu não tenho.
porque eu estou tomando um repositor, fazendo uma profilaxia. Para não ter essa baixa imunidade. Mas é muito sofrido, é muito ruim. E quando você toca, dói. E quando eu toco, aí eu aprendi uma forma de tocar, que se eu tenho herpes do lado direito, eu toco do lado esquerdo, e aí vice-versa, né? Mas mesmo assim, a pressão Mas uma vez é eu que... vi você com herpes bem no meio. Aí quando dá no meio não tem jeito, aí não tem jeito. Aí eu encapo a boquilha para dar pelo menos uma espécie de um amortecimento para poder tocar e tento tocar o mínimo possível. Mas aí estoura, é horrível. Não, tocar o mínimo possível já é o que você faz. Eu já faço independente. Gente, eu gostaria de continuar, mas por hoje não dá mais, que a gente já estourou o nosso tempo. Eu quero reagradecer a doutora Cristina, você é espetacular. Eu que agradeço. Porque você conta as coisas, você diz as coisas com uma comunicação de uma facilidade enorme, enorme. Viu, menina? Que bom, essa é minha É missão. uma menininha. Gente, e com uma filha desse tamanho já. Que idade você tem? 21? Bom, muito obrigado. Um beijo a todos vocês em casa também. Beijo do gordo e boa noite.